uma pergunta pelas redes sociais, e aí eu achei bem interessante, né? Eu não me lembro qual foi o nome do ouvinte, não sei se foi o Wagner, acho que foi Wagner. Ele disse assim: Júnior, no segundo turno das eleições, o MBL defendeu a abstenção, defendeu o voto nulo, e isso meio que acabou contribuindo com a vitória do presidente Lula, né? Será que o MBL não se arrepende disso? O que é que o MBL avalia na situação atual de hoje do Brasil, essa defesa que vocês fizeram na época da eleição do presidente? A defesa que a gente fez foi bem clara. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro são dois cânceres para o Brasil. A minha definição sobre Lula e Bolsonaro é o seguinte: você prefere morrer sendo atropelado por um caminhão ou sendo atropelado por um trator? Um caminhão e um trator são diferentes, mas ambos vão esmagar você. Então, no fim do dia, nós seríamos oposição ao Lula e ao Bolsonaro, como fomos oposição ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro era corrupto, o governo do Bolsonaro foi ruim, teve desvios de dinheiro até com barra de ouro no Ministério da Educação. E o governo do Lula é um governo corrupto, é um governo taxador. Eu acho muito louco que a gente olha o filho do Lula, que é o Lulinha, ele está envolvido no esquema do INSS. E o filho do Bolsonaro, o Flávio, está envolvido em outros esquemas também. Um exemplo maior é o exemplo da rachadinha. Então, são pessoas que têm famílias corruptas, que tornam o Brasil um lugar pobre e obrigam a gente a ter que ficar discutindo entre Lula e Bolsonaro. Quem fez o Lula ganhar, na prática, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro que tomou as decisões que terminaram por soltar o Lula. O Bolsonaro acabou com a Operação Lava Jato. E mais, o filho dele, Eduardo, não sou eu falando, é só o pessoal pesquisar, comemorou que o Lula foi solto. Olha, com o Lula solto nós vamos poder ter a polarização e derrotá-lo. O que aconteceu? Eles soltaram o Lula e o Lula ganhou deles. Né? Então, assim, a culpa não é nossa. Quem tinha bilhões para fazer campanha era o Bolsonaro, não eu. Eu falei, olha, eu sou oposição aos dois porque eu quero construir um Brasil diferente desses dois caras. O Brasil não melhorou com o Bolsonaro, o Brasil também não melhorou com o Lula, e a gente tá ficando para trás. O Brasil já não tá nem entre as 10 maiores economias do mundo mais. O Brasil não tem tecnologia, os outros países estão indo pro espaço, os outros países têm inteligência artificial. A gente tá aqui discutindo se vai dar luz de graça ou gás de graça para as pessoas mais pobres. Se eu perguntar pro Flávio Bolsonaro uma proposta do Brasil, não tem. Se eu perguntar pro Lula, ele vai falar de novo que é picanha, e ninguém tá comendo picanha. Então, na prática, vamos largar esses dois idiotas e vamos pensar em fazer coisas ambiciosas. Vamos falar com Elon Musk, vamos instalar base espacial no Brasil, vamos falar com base de lançamento espacial no Brasil, vamos trazer empresas que produzem carros elétricos no Brasil em escala, vamos ter inteligência artificial, vamos facilitar para o empreendedor ganhar dinheiro, vamos pegar o pessoal da agricultura, e aqui, por exemplo, vamos citar a região de Petrolina, produz muita fruta lá. Além de fruta, vamos fazer suco concentrado? Vamos fazer sorvete? Vamos ter marcas para exportar sorvete? Vamos juntar aquilo que a gente faz bem e agregar mais valor? Vamos tratar de ficar rico? Essa turma vive falando também, não, o Bolsonaro é muito bom, ele é muito brabo. O que o Bolsonaro fez para matar bandido no Brasil? As facções, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, isso não sou eu falando, isso todo mundo sabe, todo mundo vê, cresceram durante o governo do Bolsonaro e do governo Lula. O governo Lula é amigo das facções, basta ver que as facções visitaram o governo do Lula agora no mandato dele. O governo do Bolsonaro não fez nada. Não adianta o Bolsonaro ficar fazendo arma, mas ele não matou bandido. Assim, um governo nosso tem que eliminar os caras, e eliminar sem dó. Apareceu com uma metralhadora, disse que controla uma região, você não vai mais viver. E é isso que a gente quer fazer, e é tudo muito simples. Então, no fundo, o Bolsonaro e o Lula são só dois lados de uma mesma moeda. Não vale a pena ficar perdendo tempo com eles. Aqui a pergunta de um ouvinte nosso, está acompanhando a gente, mandou pelo Instagram, o Luiz Davi, o cara é grande, viu? Pela foto aqui é um monstro. Ele está perguntando aqui o seguinte: bom dia, Júnior, estou ouvindo agora o presidente Renan Santos na Rádio Marano, gostaria de saber a opinião dele sobre a questão da industrialização do Brasil. Na visão dele, a desindustrialização do país foi realmente consequência do Plano Real e da cartilha de industrialização adotada pelos Estados Unidos? Olha só, a cartilha de desindustrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por um processo de industrialização e depois ele se tornou um país de serviços. Como a Europa fez e como quase todos os países fizeram, porque com a parte de serviços você ganha mais dinheiro, serviços de tecnologia, e você deixa a mão de obra em outros países. Isso foi um receituário que teve no mundo todo por muito tempo. Então você pega, vou dar um exemplo pra galera entender. Todo mundo quer ter um celular da Apple. A Apple fica na Califórnia, a Apple fica nos Estados Unidos. A tecnologia da Apple e o grosso do faturamento da Apple ficam nos Estados Unidos. Dito isso, as fábricas são na China. Então eles fazem o celular na China, mas boa parte da margem fica nos Estados Unidos. Com a pandemia, como todo mundo começou a ver, e com razão, que a China tinha todo o parque industrial, e se você quisesse fazer um equipamento médico, ou se você quer fazer às vezes um equipamento militar, você vai depender da China, que pode não exatamente gostar de você. Exato. Aí todo mundo acordou, nossa, eu preciso, para ter soberania, ter indústrias. Isso é uma coisa que a gente sempre alertou. Você precisa ter indústrias, não só porque é uma atividade econômica complexa, mas a indústria te dá soberania. O Brasil, coitado, ele se desindustrializou antes de ficar industrializado. Né? É como se a gente nem ficou rico, a gente se tornou pobre novamente. É aquele caso do come mortadela e a rota caviar. Né? Não dá. A gente achava que estava industrializado e não estava, nossa indústria era muito ruim. Para ter indústria, novamente, a gente tem que ter uma coisa chamada agenda de competitividade. Para você contratar, tem que ser mais fácil. Para você demitir, tem que ser mais fácil. Energia elétrica tem que ser barata. Imposto tem que ser pouco e tem que ser muito simples. Você tem que ter mão de obra boa, você tem que ter infraestrutura que leve. E para fazer isso tem que ter investimento. O Brasil optou por não investir. Foi uma escolha que nós fizemos desde os anos 90 e ela se agravou nos governos do PT. Que é, eu vou aumentar o custeio, vou ficar dando muitos programas, vou ficar ajudando os estados, os municípios, as pessoas, mas não sobra dinheiro para investir. Quando não sobra dinheiro para investir, aí você não vai conseguir construir nada novo. E é o que a gente vive hoje aqui. Não tem nada novo sendo feito. Um ou outro setor econômico brasileiro realmente funciona. E aí a gente ficou para trás. Né? Então, reindustrializar o Brasil é ter isso que eu chamo de agenda de competitividade. E aí você vai ver que os próprios brasileiros
você permitindo que eles consigam construir, eles mesmos vão tocar a nossa reindustrialização. Acho que o Estado pode ajudar. O exemplo que eu dei em Petrolina. Por que na região do Vale do São Francisco, na região lá de Petrolina, a gente não consegue fazer um polo com marcas mundiais de produtos ligados à fruticultura que tem ali? Sorvete. A gente come, né? Tem um sorvete caríssimo, inclusive, que vem da Coreia, que é o Melona, feito de melão. Pô, melão produz ali na região, melão produz no Rio Grande do Norte. Como é que a gente, que é um dos maiores produtores mundiais de melão, não fazemos um sorvete de melão legal, com uma marca brasileira para vender internacionalmente? Cajuína? Pelo amor de Deus, você está falando aqui com o maior divulgador da cajuína. A São Geraldo, eles não entenderam ainda. A São Geraldo é para ser um produto mundial. Concordo. É para concorrer assim com os maiores refrigerantes do mundo. Como é que a gente não... A gente trata assim, cajuína é um produto regional. Não, cajuína tem que ser um produto mundial. É o melhor refrigerante que existe, a cajuína. E aí as pessoas ficam... Às vezes falta um pouco de ambição, né? Cajuína, produtos ligados à fruticultura. Aqui, por exemplo, a gente vai daqui até Caruaru. Os laticínios, a parte, por exemplo, de embutidos, você tem que ter criação de grandes marcas, não ter medo de criar grandes marcas, de querer concorrer. O pessoal lá de Santa Catarina criou grande parte dos frigoríficos que viraram grandes marcas nacionais também. É pensar, vamos agregar valor às cadeias de produção, à agricultura que a gente tem aqui, isso gera empregos grandes e vamos pensar em exportar, botar esses produtos lá fora. A cajuína é um exemplo assim. A Red Bull, só para falar de uma das grandes marcas mundiais, era só um refrigerantezinho energético da Tailândia, era um produto local da Tailândia, igual a cajuína. Aí foi um austríaco, olhou e falou, isso aqui é uma delícia, eu vou vender isso. Foi, montou uma operação, tornou mundial, tornou a Red Bull o que ela é. Exato. Por que não fazemos o mesmo com a cajuína? Exato. Depende de nós, o produto é delicioso, é incrível, e simplesmente a gente optou por não deixar ele grande. Vandro, do portal Tais Sabendo, está perguntando aqui o seguinte. Renan, os municípios pequenos ainda não te conhecem bem, conhecem pouco. Qual o trabalho que vocês estão fazendo para que todo o Brasil possa te conhecer? E a outra pergunta é, o que você, como presidente, fará de fato diferente dos que já passaram pela presidência? Respondendo bem rápido, eu vou rodar o Brasil de carro. Meus concorrentes vão rodar de jatinho. Nem que eu tivesse dinheiro, eu acho chato rodar de jatinho. É legal ficar vendo a paisagem, então eu vou rodar de carro, vou passar no maior número possível de cidades, vou gravar vídeos nelas. Tô pedindo pra todo mundo, me dê temas das cidades menores que eu vou gravar sobre elas. Então eu falei muito sobre Turilândia no Maranhão, falei muito sobre Ararinho no Maranhão. Toda cidade pequena que tem um problema que eu consigo nacionalizar, eu tô falando. Então esse vem sendo o meu trabalho. Propostas, qual foi a segunda pergunta mesmo dele? Só pra... Sobre, o Evandro perguntou aqui sobre o que você vai fazer diferente dos presidentes que já passaram pela presidência. Eu quero basicamente fazer rápido a solução dos problemas brasileiros e sonhar grande. Imagina o seguinte, os presidentes do Brasil só ficam falando enrolation. O enrolation é aquela enrolação. O Lula falou, vou te dar picanha e cerveja. O que significa isso? O que significa? Se dar picanha e cerveja é fazer ter uma estrada melhor, duplicada para você vir dessa região aqui e ir lá para Recife? É isso. O que é? É sempre muito vago. Eu acho que assim, o que eu quero propor para as pessoas, eu digo, o partido que eu montei é o partido da imaginação. Imagina um país que você vive numa cidade pequena, cidade de 30, 40 mil habitantes, que tem umas 4, 5, 6 indústrias grandes, tem uns serviços legais, a rua bem arborizada, a calçada você consegue andar, não tem favela e você não vai ser assaltado na rua. Se você fechar o olho, e você que está me assistindo aqui é de uma cidade pequena, olhar, fechar o olho e imaginar a melhor versão dessa cidade, eu digo para você, dá para construir isso já nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos dá para você sair de uma cidade que é relativamente precária, que você depende do prefeito para viver, e ir para um lugar bom de viver. Você não precisa viver em um lugar que tem favela, você não precisa viver em um lugar que você tem que ter um emprego com a prefeitura, e você não precisa viver em um lugar em que um bandido vai botar uma arma na tua cabeça. Nós conseguimos resolver isso tudo rápido, até porque os problemas do Brasil não são complexos. Quem vende que o problema do Brasil é complexo está mentindo. Acabar com o bandido é muito fácil, a maior parte dos países sérios conseguem fazer. El Salvador resolveu em 3 anos a bandidagem, Vietnã resolve, Singapura resolve, por que a gente não resolve? Mesma coisa, crescimento econômico com todo o potencial nosso, dá pra ter. Só que você tem um inimigo muito claro, e esse inimigo são os pequenos prefeitos e os políticos do centrão que cuidam das cidades menores e que, no final do dia, compram o voto da população. Então eu vou acabar com isso. Não vai ter prefeito comprando voto e não vai ter povo vendendo voto. Se eu pegar um cidadão no Brasil vendendo voto, eu vou botar ele 10 anos na cadeia. Então eu já tô avisando essa galera que gosta de receber um dinheirinho pra votar, vou prender vocês. E o político, eu vou prender 20 anos na cadeia. Não vai ter mais essa história de comprar voto. O que vai ter é o seguinte, resolver problema, e aí essa cidade que vocês aí estão me ouvindo, estão imaginando, a sua cidade, a melhor versão dela, ela vai acontecer. E eu prometo, ela vai acontecer em 10 anos. Uma ouvinte, ela está perguntando, Renan, você acha que existe político honesto? Vamos lá, vou começar pelo final, eu vou pro começo. Tá. Vamos lá. Sim, existem políticos honestos. São poucos, mas existem. E você tem que ver o político honesto como aquele cara que topa perder voto pelo que ele acredita. Político, em geral, ele tá sempre atrás de voto e ele sempre vai falar o que os outros querem ouvir. Então, quando ele fala que, eventualmente, o político fala o que você quer ouvir o tempo todo, você tem que desconfiar dele, porque ele tá te enganando. Ninguém vai concordar com você em tudo. E aí o político que fala aquilo que é popular, ele, em geral, ele quer enganar para chegar no poder. E as pessoas se apaixonam por isso. Por isso tem muitos políticos que são só populistas, que eles falam o que o povo gosta de ouvir. Político bom é político que fala pro povo difícil. Então eu tô falando agora difícil. Olha, você que vende o seu voto, que você acha, olha, eu sou amigo daquele vereador, ele é muito legal, ele me deu um cargo, ele vai me dar um dinheiro, olha, ele me deu uma roda de uma bicicleta, ele me deu encheu o tanque do meu carro quando eu pedi. Eu estou vendo você. Eu vou prender esse político. E se você for pedir isso pra ele, eu vou prender você também. Isso é o que um político sério faz. Eu vou falar, isso aqui vai ter regra, não vai ser bagunça, e eu vou punir você se você se comportar de maneira errada.
Existem pessoas que fazem isso? Existem, são poucas. Mas vocês têm que procurar essas pessoas assim. Eu também estou procurando essas pessoas. Se tem uma pessoa que está aqui no estado de Pernambuco, está me ouvindo, está em Alagoas, e tem essa postura e tem esse comportamento, eu quero que essa pessoa entre no meu partido. Eu quero que o meu partido seja feito de pessoas que falem o que é bom e o que é bonito, mas não o que é fácil. O que é fácil é mentira. E a política é feita de mentira. E as pessoas gostam de se iludir. As pessoas são, sabe como aquela menina, às vezes, inocente, que chega um cara com um carro bonito e, no fundo, só quer sacanagem com ela, né? Leva ela pra sair, ela acha que vai casar com ele e ela só é usada por ele. O eleitor é assim. O político chega na eleição, promete mundos e fundos, fala o que quer ouvir, consegue o que quer rapidinho e depois larga e vai pra próxima. Até quando o eleitor vai se comportar? Como mulher de malandro, que é a real. O eleitor tem que parar de ser mulher de malandro. Eu não vou deixar o eleitor ser mulher de malandro. Não vou. Só que eu vou ser duro com o eleitor e vou ser duro com o político. Tá? Esse é o tipo de política que a gente tem que ter. E assim a gente muda as coisas. Você tinha descrito de maneira muito clara. Hoje, se você concorre para prefeito de uma cidade, você concorre para vereador, tá? O que acontece sempre, e você é honesto, você tá lá convencendo as pessoas enquanto aparece um ladrão, que ele vai pegar um dinheiro que ele roubou, em geral de emenda roubada, o contrato roubado, e aí ele vai comprando as famílias. Isso não é justo. Uma pessoa que se vende, ele é tão corrupto quanto o ladrão que desviou dinheiro da saúde, o ladrão que desviou dinheiro da obra e o próprio político. Como é que ele vai cobrar do político depois? Ele não tem condição de cobrar, ele é ladrão também. E a real é, infelizmente, a maior parte da população brasileira faz isso. E isso acontece mais também nos lugares mais pobres. Por isso que isso acontece muito no Nordeste. Então, para salvar o Nordeste, nós precisamos parar com esse comportamento. E eu vou ter muito problema. Ganhando a eleição para presidente da República, esses políticos ladrões todos vão vir contra mim. E eu vou ter que peitar eles. Eu vou ter que ser muito duro contra eles. Só que, se eu resolvo isso, aí o Nordeste muda rapidinho. Aí vocês vão ver, gente se mudando de Santa Catarina para vir trabalhar em Garanhuns. Você vai ver gente saindo de São Paulo para montar a empresa em Caruaru. É isso que vai acontecer. Porque tem muito potencial não explorado. Só que quando as pessoas e os políticos tomam decisões ruins, aí, a gente fica como tá. Eu não quero me estender na resposta. Me dê uma bronca se você já falou do mundo, por favor. Mas o que acontece aqui muito é, o Nordeste cresceu menos do que a média brasileira. E os governos anteriores botaram mais dinheiro aqui. Ou seja, botaram mais dinheiro, por exemplo, em Pernambuco do que em Santa Catarina nos últimos 20 anos. Só que Santa Catarina cresceu mais que Pernambuco. Botaram muito menos dinheiro em Goiás do que em Pernambuco. Mas Goiás cresceu mais do que Pernambuco. A gente tem que olhar e falar, poxa, por que isso aconteceu? Temos que resolver esse assunto. E essa é a solução do problema. Tira quem está cuidando mal das cidades, coloca gente séria, muda a cabeça das pessoas para venda de voto, e aí esquece, vai deslanchar. Renan, eu recebi aqui a pergunta do ouvinte, agora sim, o Marcelo Viana. Ele fala o seguinte: bom dia, por gentileza, pergunta ao Renan sobre o que ele acha do desarmamento, um tema importante para o brasileiro, se ele é a favor ou contra o desarmamento em relação ao direito de defesa do cidadão. Eu sou contra o desarmamento. Eu acho que a legislação do desarmamento é uma legislação ruim, é uma legislação anti-direito de defesa. Acho que o governo Bolsonaro errou em fazer por decreto, vamos dizer, a permissão para que as pessoas pudessem ter arma. Porque quando você faz por decreto, o presidente seguinte pode derrubar o decreto, que foi o que o Lula fez. Exato. Então o Lula derrubou um decreto. Um decreto é derrubado por outro decreto. Se fosse lei, o Lula teria que passar no Congresso. Tá? Então, essa é uma realidade. Você acha que ele teria chance de passar pelo Congresso? Eu acho que tem. Especialmente em 2021, o Bolsonaro entregou o governo inteiro pro Centrão. O ministro da Casa Civil dele era o Ciro Nogueira. Estava o Centrão inteiro. Ele não passou nada com esses caras. Eu me pergunto, o que esses caras fizeram? O Bolsonaro deu o governo inteiro pros caras e ele não passou uma proposta dele. Só passou aquela PEC kamikaze, que aumentou um monte de gasto do governo. Mas, assim, o que ele se propôs quando ele concorreu, que ele falou que ia matar bandido e ele ia dar arma pras pessoas, ele na prática não fez. Ele na prática não fez. As facções cresceram e ele só fez um decreto. Então tem que ser via projeto de lei. Só que agora eu vou responder mantendo aquilo que eu falei. Não vou só falar o que o ouvinte ou o eleitor quer ouvir, tá? Não vai ser com isso que a gente vai acabar com o crime organizado. O crime organizado não vai ser combatido só com o cidadão que tem uma arma em casa. Eu quero que o cidadão tenha arma em casa. Só que eu quero que a polícia tenha muita arma e que a gente tenha leis novas, porque eu quero passar a rapa no crime organizado. E quem vai fazer isso é o Estado, tá? Então, muita gente fala assim, se me der arma, eu não vou ser assaltado. Não é assim. Infelizmente não é assim. Eu adoraria que fosse assim. O Estado vai precisar fazer isso. Aqui, ó, a Eduarda perguntou o seguinte: Júnior, pergunta ao Renan qual o conhecimento dele na questão saúde, que também é um dos maiores gargalos do Brasil. Olha, bom, se meu conhecimento for... Muito ampla a pergunta dela. É ampla, porque assim, bom, eu não sei cuidar nem da minha saúde no sentido de tomar um remédio, eu preciso pedir ajuda para um médico, mas sobre o sistema de saúde e como melhorar no Brasil, eu entendo bastante, tá? O Brasil gasta bastante já com saúde e ele tende a gastar muito mais nos próximos anos porque a população está ficando mais velha. Quando a população ficar mais velha, você tem que investir mais em saúde porque as pessoas vão ter mais doenças crônicas conforme a idade vem, tá? E isso tende a aumentar muito os gastos. Os países que as pessoas envelhecem, a saúde vira um peso gigantesco. Agora eu tenho uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Tá chegando agora, por conta da inteligência artificial, um monte de tecnologia que vai facilitar muito o trabalho de prevenção. Eu vou dar o exemplo para o ouvinte, ela vai me entender direitinho. Se a gente coloca um monte de agente de saúde na rua e a gente faz uma coisa chamada prontuário único, toda vez que uma pessoa vai num posto de saúde, vai numa UPA,
vai até no hospital privado, o prontuário é o mesmo. E você tem uma ficha com todas as ocorrências que a pessoa já teve. Aí o que acontece? Com a inteligência artificial, com você agregando a tecnologia para ter esse banco de dados de todo mundo, você consegue saber, bom, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Todos os comportamentos que ela tem levam a isso, os sintomas que ela vem tendo levam a isso. Logo, para que essa pessoa não custe tanto dinheiro para o Estado e ela tenha uma vida melhor, vamos fazer um trabalho preventivo? Vamos mandar um agente de saúde, vamos fazer ela cuidar da gordura abdominal. O país já tem isso testado? A Inglaterra está indo para esse caminho. Na Eu sei Europa... que o sistema dos Estados Unidos também é muito bom, né? O sistema de informação deles. Acredito Sim. que não seja nesse nível. Sim, mas isso já está começando a acontecer. Vários planos privados, vários hospitais privados que cuidam de clientes em vários lugares do mundo já estão adequando isso. Porque você tem uma capacidade preditiva gigante, ou seja, você consegue prever o problema. E aí olha como é, você consegue ver, olha, estimamos que em tal região que você tem mais diabetes, que as pessoas estão se alimentando pior, você vai precisar ter mais hospitais focados nisso, você vai precisar enviar mais medicamentos para fazer estoques ali, então você controla o estoque melhor, você controla o atendimento melhor e você previne mais. E uma coisa que a gente vem falando, tá, em vários lugares do mundo, a obesidade, ou seja, a alimentação ruim e o fato da pessoa ficar sedentária é a base de quase todas as doenças que a pessoa vai desenvolver na vida. E a gente tá falando assim, vai ter que ter agente de saúde, vai ter que ter prontuário, só que a gente vai começar a cobrar as pessoas para comerem melhor e para fazerem exercícios físicos, tá? Em alguns casos, a gente tá discutindo, e não é, isso aqui a gente, não estou querendo ser legal, até falar em trazer o Ozempic e trazer outros remédios, caso não tenha efeitos colaterais, que impeçam a pessoa de acumular gordura abdominal, porque aí o brasileiro precisa ficar magro, o brasileiro tá engordando muito. E ficar gordo e com gordura no sangue e açúcar no sangue, gera a maior parte das doenças crônicas que fazem com que a velhice da pessoa seja muito ruim. E aí isso barateia o SUS, faz com que a gente foque em ter um tratamento de qualidade e melhora muito a vida das pessoas. Aquela questão do cinto de segurança, né? Por que é que nós temos leis que obrigam a utilizar o cinto de segurança, o capacete? É porque está preocupado com a saúde, porque está preocupado com a vida da pessoa? Não. O governo obriga a usar o cinto de segurança e o capacete, porque se você cair, vai gerar despesa para o governo. Né? Então, acredito que seja por esse caminho. Acho interessante a sua resposta. Né? Eu recebi aqui a Jéssica Silva, ela tocou num ponto aqui polêmico para o Nordeste. Bolsa Família. Né? Renan, como é que você enxerga o Bolsa Família? Quem perguntou aqui foi a Jéssica Silva. Eu quero viver num país em que as pessoas não precisem do Bolsa Família e o Bolsa Família virou uma indústria. O Bolsa Família foi colocado a partir de 2004, com o Lula prometendo, é só por um tempo, e aí as pessoas vão sair. Na prática, você já tem 3 gerações de pessoas que já recebem Bolsa Família e comemoram, né? Gravam vídeos sobre isso. E aí agora é Bolsa Família, mais Bolsa Gás, mais energia elétrica. Ou seja, é muito errado que o Estado precise ficar tirando dinheiro de outras pessoas que estão trabalhando e dando para uma pessoa que eventualmente não está trabalhando. Porque a gente sabe que a maior parte das vezes o Bolsa Família é usado como complemento de renda. Eu tenho que escolher um lado. Na vida você não pode agradar todo mundo. No início, no governo nosso, eu vou estar do lado de quem está pagando a conta. Ou seja, se tem uma pessoa aqui em Garanhuns, em Caruaru, que tem uma lojinha, ou ela é CLT, ou ela é entregador, eu vou falar, calma, eu vou respeitar você primeiro que você está pagando a conta, certo? E a pessoa que está recebendo Bolsa Família vai continuar recebendo Bolsa Família dela. Só que eu vou criar meios para que aquela pessoa comece a trabalhar. A gente precisa transformar todo mundo em cidadão efetivamente útil, pagador de impostos, tá? E que receba as coisas, que fique rico. Eu não quero a pessoa que vive no Bolsa Família pensando que ela vai passar a vida inteira dela no Bolsa Família. Imagina um menino, imagina essa perspectiva. Você é um rapaz que mora, vamos dizer, em Caetés. Você tá lá. Qual é a sua chance de você ter um emprego legal? É bem pequena, porque não tem mercado ali. Você vai ver o quê? O seu sonho na vida como homem é você ter um cartãozinho que o governo vai te dar. Isso é muito triste. Hoje, ser um homem no Nordeste, especialmente para os homens, tá? É quase humilhante. A chance de você ter um emprego, de você construir uma família, de você cuidar da tua família é quase nenhuma. Inclusive, a maior parte dos auxílios que o governo dá vão para as mulheres. Então, ser homem, exercer a tua força, a sua capacidade de criar, não acontece. Aí esses homens vão para outros lugares. É muito humilhante para o homem sertanejo e para o homem do Nordeste essa história toda. Então, o nosso foco tem que ser assim. Temos que garantir que as pessoas tenham o que comer e tenham essa dignidade para elas terem a sobrevivência delas. Mas nós temos que fazer as pessoas produzirem e ganharem dinheiro e ser autônomas. Porque ficar vivendo o resto da vida inteira de auxílio é muito triste. É muito ruim. Eu não quero isso. Não quero isso para ninguém. Maravilha. Olha, o Ortega, ele tá lá em Campina Grande, na Paraíba. Você passou na Paraíba? Já fui na Paraíba, não passei agora. Bom, ele tá na Paraíba, tá em Campina Grande e tá perguntando aqui o seguinte, ó. Renan, se você descobrir que algum integrante do partido Missão estiver envolvido, é uma pergunta que você já respondeu anteriormente, mas vale a pena você tocar nesse assunto novamente. Se você descobrir que algum integrante do partido Missão estiver envolvido em alguma coisa errada, como por exemplo corrupção, envolvimento com tráfico de drogas ou até sonegação de impostos, o que você faria? Expulsaria do partido? E qual a importância do Cristiano Beraldo para o seu partido Missão? As pessoas que cometem crimes ou que querem, vamos dizer, ser corruptas, elas dificilmente entram no grupo. A gente não tem no grupo, no MBL, nem no partido, caso nenhum de corrupção. Agora, uma pessoa que venha a se desviar, ela será naturalmente expulsa do grupo. Isso quando a gente não exige que ela se afaste por si só. O caso do Beraldo o Beraldo apareceu, ele trabalha numa refinaria nos Estados Unidos, ele é um porta-voz do MBL e ele era jornalista da PAN, ele é apresentador do Pingos dos Is na Jovem Pan, um radialista. E o Beraldo trabalhava numa empresa dos Estados Unidos que tem
como um diretor, o mesmo cara de uma empresa que é investigada por segregação aqui no Brasil. O Beraldo não tem a ver com essa operação no Brasil. Ele falou, vou me afastar do grupo, do partido, do MBL, de tudo, e vou fazer minha defesa lá. E é o que ele está fazendo. Ele teve a dignidade de nem precisar ser expulso por nós. Ele decidiu, vou cuidar, vou defender minha honra, vou lavar minha honra aqui, mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa correta, sem querer macular o grupo, que é o que precisa ser feito. Ele perguntou ali no final qual é o vínculo do Beraldo conosco. O Beraldo é uma liderança, é um amigo, né? E torço para que ele não tenha participado de nada de errado, porque conosco não há espaço para isso, e ele mesmo sabe. Maravilha. Olha, nós estamos chegando nos momentos finais aqui da nossa conversa, né? Para quem está sintonizando agora aqui na Marano, nós estamos conversando com o Renan Santos, ele que é pré-candidato a presidente da República pelo Partido Missão, Partido Novo, né? Que está aí caminhando por todo o Nordeste, está visitando Pernambuco, né, e não poderia deixar de passar aqui na Rádio Marano. Pergunta sobre um tema bem polêmico e atual, questão da CPMI da Previdência. Renan, como você analisa a CPMI da Previdência e qual o impacto desses desvios? Que é a famosa CPMI do INSS, né? O que eu posso falar para vocês é o seguinte, esse é talvez o segundo maior escândalo da história do Brasil, Exato. Que o primeiro do Banco Master, o terceiro foi o Petrolão, tá? É o escândalo mais cruel de todos. Foi criado um sistema de engano, hora de engano de aposentados, ou um sistema meramente de roubar cadastro e endividar os velhinhos para tomar dinheiro e jogar nessas associações. O que a gente viu? O Centrão quase todo envolvido e o governo Lula envolvido até a tampa, com o filho do Lula, o Lulinha, recebendo dinheiro do careca do INSS. Ele recebia uma mesada do careca do INSS. Outro que estava envolvido é o irmão do Lula. E aí, pra gente ver como o escândalo é gigante, porque vocês estão me ouvindo, o escândalo já deu muitos bilhões, muita gente ficou bilionária roubando dinheiro de velhinho. E aí uma parte desse dinheiro foi parar e foi ser aparentemente lavado em algumas igrejas. Teve igreja evangélica, ligadas inclusive à direita, que receberam dinheiro disso. Está tendo uma briga gigante agora envolvendo Malafaia e a Damares sobre isso. Uma briga muito feia. E a Damares está certa, tem que investigar. Uma parte desse dinheiro também era lavado, sabe onde? No Banco Master, que é o maior escândalo da história do Brasil. E o homem do Banco Master, o Daniel Vorcaro, comprou todo mundo, na política, seja de direita, seja de esquerda, gente do judiciário. Ele fazia, eu tenho que ser até cuidadoso com as palavras aqui, festas, né? E ele filmava as coisas que aconteciam nas festas. E as festas eram festas assim, que acontecia muita luxúria, certo? As pessoas ficavam peladas e se divertiam muito pra você. Com essas imagens, com essas imagens, muita gente tem medo de falar dele. Por isso que ninguém quer falar dele. Né? E ele é um homem mais perigoso do Brasil hoje, porque ele tem imagens, ele tem informações de todo mundo, ele comprou todo mundo. Veja que ele foi preso e foi solto logo em seguida. Então, quero que todos entendam, assim, há um escândalo gigante que envolve o INSS, mas ele se mistura com o do Banco Master e, no fundo, ele se mistura com essas pessoas que administram o Brasil. Judiciário, política, PT, Centrão, todo mundo está envolvido. E aí é um momento que o eleitor tem que olhar e falar, nós precisamos colocar alguém que não tem nada a ver com isso, que não tenha medo de bater de frente com esses caras. E nós precisamos procurar esse caminho. Não quero indicar a volta aqui, nem posso, mas as pessoas têm que fazer uma escolha. Pois é interessante ouvir isso, né, de você, Renan. E uma pergunta que acredito eu que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando agora devem estar pensando isso. Rapaz, existe hoje aqui no Brasil uma polarização tão grande, né? As pessoas hoje, quando falam na questão da disputa para presidente da República, logo avaliam o nome do presidente Lula, o nome do Flávio Bolsonaro, que foi lançado pelo próprio pai como pré-candidato a presidente da República. Por que você quer ser presidente, Renan? Como é que você quer chegar na presidência? O que foi que te motivou, né, a sair do seu conforto lá de São Paulo e querer caminhar pelo Brasil inteiro na busca de se eleger presidente da República? Você acha que é possível chegar à presidência? Acho. Não só acho que é possível, como eu vou. Vocês estão ouvindo na rádio uma pessoa que vai ser presidente do Brasil e que vai realizar algo muito grande. O que é algo muito grande? Lembra que eu pedi para vocês, estão me ouvindo, fecharem os olhos e imaginarem a sua cidade como ela deveria ser? Agora imaginem comigo o Brasil como deveria ser. Um Brasil com estradas e ferrovias conectando tudo, com muita indústria, com as cidades seguras, recebendo turistas do mundo inteiro. O Brasil que tem várias marcas de vários produtos legais sendo vendidos para o mundo, criando filmes, criando música que as pessoas ao redor do mundo vão assistir, vão querer conhecer mais sobre esse lugar. Um Brasil que tem a bomba atômica para nenhum país vir aqui querer meter o bedelho. Um Brasil que tem agricultura, mas que também faça produtos industriais com agricultura, com aeroportos legais. Um Brasil que as ruas sejam bonitas, arborizadas, que uma criança saia da casa dela para ir para a escola segura, tranquila, ela chega na escola, aprende a falar português, inglês, aprende a programar, volta para casa dela e está preocupada só com o seu futuro e não se ela vai ter merenda ou se ela vai ser roubada. Um país em que você não vai ter, no meio da escola, a gente ouvindo aquelas músicas horrorosas de funk, com o cara com o cabelo vermelho ensinando a menina a rebolar até o chão. Esse país é possível. O que eu descrevi aqui para vocês, meus amigos, é só ter vontade de fazer. Eu não vejo nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem ninguém com vontade de fazer isso. Eles nunca fecharam o olho e pensaram nesse país. Pois bem, eu já fechei o olho várias vezes e pensei nesse país e eu quero fazer ele acontecer. É por isso que eu sou pré-candidato. E só eu tenho essa imaginação, meus inimigos não têm, meus adversários não têm. Eu já escrevi livros sobre isso e milhares de jovens, na verdade milhões de jovens no Brasil estão divulgando essas ideias sem parar por todos os lugares. E é por isso que a gente está crescendo sem os outros perceberem. Nem as pesquisas ainda estão captando. Quando as pessoas perceberem o tamanho disso aqui,
a gente vai estar grande demais para ser ignorado. E nós seremos o fato mais importante dessas eleições. Eu estou falando aqui em Garanhuns, que inclusive é um lugar que o Lula tentava se vincular muito aqui, na Ilha de Caetés. Falo aqui para vocês, aqui em Garanhuns vocês são os primeiros a ouvir. A política brasileira vai mudar a partir desse ano. E o que nós vamos fazer vai ser muito grande. Então, foi isso que me moveu desde o início. E é o que vai me mover até o fim.